Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre exploração de petróleo, agricultura, linhão de tucuruí, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Bem-vindo, senador. Muito obrigado aí pela oportunidade aqui nesse programa de alcance nacional, através da TV Senado. E estamos agora iniciando uma conversa aberta, franca, para esclarecer a população brasileira temas que são extremamente recorrentes. E um deles é a questão da exploração do petróleo. O IBAMA indeferiu um pedido da Petrobras para exploração do petróleo na região da margem equatorial, em razão de poucos dados que assegurem a defesa ambiental. Essa é uma área de altíssimo potencial e já vem sendo explorada por países como a Guiana. O senhor defende a exploração nessa área, desde que com responsabilidade ambiental. Então, como fazer para equacionar essa questão da exploração do petróleo na região e do desenvolvimento que ela vai gerar com a questão da proteção ambiental, senador? Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que o Brasil vive acompanhando essa questão das decisões do IBAMA sempre na contramão do desenvolvimento do Brasil, da sua autonomia, da sua soberania energética. Então, isso nos incomoda muito, porque esse caso da margem equatorial ele é emblemático. Há mais de 50 quilômetros da costa, nós temos exatamente locais onde está identificada a ocorrência do petróleo, do gás, tão necessário para a matriz econômica e energética brasileira. E a Petrobras, sempre que vem procurando pesquisar, que vem procurando, na verdade, e já encontrou mananciais gigantescos na costa brasileira, né, encontra uma resistência do IBAMA. Nós entendemos da importância do IBAMA como órgão de controle e fiscalização, mas nós somos contra as decisões quase sempre na contramão, né, dos interesses nacionais, né? Portanto, acho que a preservação do meio ambiente é fundamental, os parâmetros técnicos a serem observados, eles são fundamentais, porque, obviamente, ninguém tem a intenção absoluta de causar nenhum dano ao meio ambiente, afinal de contas, é a natureza. Agora, não encontrar caminhos de uma forma técnica para sugerir, né, os cuidados, etc., de exploração, eu entendo que não é bom para a saúde econômica do país e, acima de tudo, para os grandes investimentos que, na verdade, o país precisa ter nessa área tão importante que é a área de petróleo e gás. Agora, falando sobre outra área importantíssima para o país e para Roraima, é a segurança alimentar. A gente preparou uma arte aqui, vou colocar na tela, para a gente dar uma olhadinha como que está essa questão hoje no Estado. Então, a gente pode acompanhar aqui, senador. Dados de 2023 apontam que mais de 36% dos domicílios particulares do Estado vivem em algum nível de insegurança alimentar, sendo 21% leve, 7,8% moderada e 6,6% grave. Moderada ou grave são 14,4% em Roraima, que é bem acima da média brasileira de 9,4%. No entanto, considerando o último estudo de 2009, há uma evolução, há uma melhoria de 11,4%. O senhor vem destinando investimentos para a área de agricultura familiar e agricultura indígena. Eu estou falando aqui de investimentos como emendas direcionadas para a aquisição de tratores, equipamentos agrícolas, colheitadeiras, entre outros. Como que esses investimentos têm transformado a qualidade de vida e os níveis de segurança alimentar no seu estado? Olha, antes eu gostaria de dizer apenas que lá no meu estado, lá no estado de Roraima, nós estamos, em relação ao tema anterior da ocorrência de petróleo e gás, nós temos a bacia do Tacutu, que ela é
tem potencialidade de altíssima ocorrência em petróleo e gás, né? E nós sabemos que o mapeamento geológico de uma bacia sedimentar, ele é o início para que você possa, através da pesquisa, identificar mananciais onde a ocorrência possa definitivamente fazer com que a exploração venha a ser ordenada no estado de Roraima, na bacia do Tacutu. E o professor de Geologia da Universidade Federal de Roraima, né, Vladimir de Souza, ele tem desenvolvido um trabalho brilhante com os demais geólogos, né, da Universidade Federal e, claro, que já houve início de ocorrências, portanto, nós precisamos que o IBAMA possa ter a sensibilidade de acompanhar desde o início dessas explorações, para que nós possamos ter logo essas áreas que têm alta potencialidade de ser explorada, melhorando inclusive a matriz energética do nosso estado. Então não poderia deixar de fazer esse registro aqui e já volto exatamente ao tema da segurança alimentar. A segurança alimentar no Brasil inteiro, e os dados estão aí, são 9,4% no Brasil, né, entre moderada e grave, e no nosso estado, 14,4% a ocorrência. No entanto, esse último dado, né, que nós temos aí de 11,4%, né, de redução, né, ou seja, de melhoria, né, nas condições alimentares, eu até arriscaria em dizer que nós temos um papel importante, porque o que acontece? Desde o início do nosso mandato, em 2019, que nós alocamos recursos para atender a agricultura familiar. Por que a agricultura familiar? O estado de Roraima tem hoje mais ou menos 32 mil agricultores em assentamentos e também um número expressivo de indígenas que também são produtores rurais. E lógico que com aqueles investimentos que nós fizemos, com tratores, com arados, com grades, com colheitadeiras, com os demais equipamentos que são utilizados pela agricultura familiar, o que acontece? Aumenta a produção e diminui os custos na mesa do consumidor. Até porque a agricultura familiar representa hoje mais de 75% do alimento que vai para a minha mesa, para a sua mesa, para a mesa de todos os brasileiros. E em Roraima não é diferente, né? E com essas emendas que vieram beneficiar as associações, as cooperativas, os sindicatos, prefeituras, etc., eu diria que nós temos dado uma contribuição enorme. Graças a Deus, esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Claro que tem também a agricultura de alto rendimento, através do agronegócio, como a soja, o milho, em grandes escalas. Isso aí, na verdade, o nosso estado também tem despontado, né? Mas eu não poderia aqui deixar de reforçar exatamente a presença da nossa ação permanente junto à agricultura familiar, porque, primeiro, nós estamos melhorando as condições de vida daquela população, porque eles estão produzindo. Se estão produzindo, estão comercializando. Se estão comercializando, estão ganhando. Se estão ganhando, está melhorando a vida das suas famílias e, lógico, barateando o custo dos alimentos, né? Então, eu diria que esse tema é um tema extremamente recorrente. Eu tenho alguns projetos de lei tramitando aqui no Senado da República em relação à questão da insegurança alimentar no Brasil, porque não se justifica o maior produtor de proteínas do planeta, que é o Brasil, né, ter um problema gravíssimo de segurança alimentar. Não se justifica com milhões e milhões de hectares de terra. São áreas de concentração de produção e essa produção, muitas vezes, na maioria das vezes, não chegam em quantidade, qualidade e abundância na mesa dos cidadãos brasileiros. Portanto, por isso é que é minha preocupação permanente ajudar a agricultura familiar do nosso país e especialmente do meu estado de Roraima. Senador, o Senado aprovou esse ano uma medida provisória que destina R$1 bilhão para a proteção dos povos indígenas Yanomamis, do povo Yanomami. A Casa de Governo em Roraima informou em agosto que as novas ocorrências de garimpos nas terras Yanomami diminuíram em 92% aproximadamente de 2022 para cá.
Na avaliação do senhor, como tem sido esse combate ao garimpo ilegal? Olha, nós entendemos que, na verdade, os índios Yanomamis, que são considerados os mais ainda primitivos, né, da humanidade hoje, porque os outros países desenvolvidos já destruíram os seus indígenas, né? Mas os Yanomamis no Brasil, especialmente no Brasil, estão divididos entre os estados de Roraima e o estado do Amazonas. Pois bem, com a presença dos garimpeiros nessas áreas, e olha que são áreas riquíssimas em minerais, inclusive minerais estratégicos, não apenas o ouro, que é o minério de mais fácil extração, né? Nós entendemos que o governo, por pressões internacionais principalmente, fez um trabalho de proteção aos índios, o que é absolutamente justo, nós também concordamos, mas nós entendemos que não é justo deixar à margem milhares e milhares de cidadãos brasileiros que precisam tirar da terra, do subsolo, o seu sustento, né? Então, nós entendemos que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Concordamos de uma forma determinante que seja protegido as comunidades indígenas, especialmente os Yanomamis, sim, mas nós também queremos que haja um tratamento diferenciado para aqueles que, na verdade, através do suor do seu rosto, através do calo das suas mãos e muitas vezes arriscando a própria vida, se adentram na floresta procurando uma exploração que está no subsolo brasileiro. Portanto, esse é um cuidado que nós temos em deixar clara à população que, às vezes, as ONGs nos apontam como contra as populações originárias. Não, pelo contrário. Se você for ver, eu sou o parlamentar que mais recurso coloca para as comunidades indígenas. Se você pegar o orçamento e as emendas de 2019 para cá, eu não tenho medo de fazer comparação. Eu sou o parlamentar que coloca mais recursos para atender as comunidades indígenas. Agora mesmo, próxima semana, estarei entregando 7 tratores para as comunidades indígenas, não para os Yanomamis, obviamente, os Macuxis, os Aiuais, os Taurepangues, enfim, várias etnias que tem no nosso estado, e também já entregando vários caminhões, né, para fazer o transporte das suas produções, para fazer o transporte da sua logística. Então, eu entendo que esses recursos que o governo determinou para atender e proteger, obviamente, as comunidades Yanomamis, está correto, né? O custo é altíssimo, apesar de eu questionar, na verdade, os resultados que estão sendo alcançados no momento, em termos de atendimento. Acho também que houve uma redução drástica da presença dos garimpeiros nas áreas Yanomamis. Claro, tem situações de difícil concordância nossa pela depredação ambiental, isso é inquestionável, tem que ficar claro como uma janela sem vidros essa nossa manifestação. Agora, nós precisamos sim que o pequeno garimpeiro, aqueles pais e mães de família que aos milhares, tangidos pela sorte, precisam, na verdade, tirar das riquezas nacionais o seu sustento e, obviamente, inserir na economia nacional, eles não fiquem, obviamente, à margem de qualquer discussão, porque brasileiros somos todos nós, brancos e índios. Portanto, é necessário que isso fique bem claro aos olhos da população brasileira. Agora, senador, um dado surpreendente, com certeza, para a maioria da nossa audiência, é que o estado de Roraima é o único estado brasileiro que não está conectado ao Sistema Interligado Nacional de Energia. Isso acaba gerando alguns efeitos adversos, como aumento do custo da energia e emissão de poluentes das termoelétricas. Uma saída viável para isso é o linhão de Tucuruí. Em que fase se encontra esse projeto? Olha, como você bem falou, o estado de Roraima, todas as unidades da federação, é a única que ainda não está sendo assistida pelo SIN, Sistema Interligado Nacional. Portanto, vejam, nós somos um estado com 222 mil quilômetros quadrados. É um grande estado. É um estado que tem 1.000 quilômetros de fronteira com a Venezuela e 1.000 quilômetros de fronteira com
A Guiana, que agora é uma nova Dubai, explorando inclusive o petróleo na sua costa, na sua plataforma, né? Então, veja, mostrando até que o tratamento que o IBAMA dá para nós é o que as organizações internacionais não dão para os países vizinhos, Venezuela e Guiana. Nós somos lindeiro, né, com Venezuela e com Guiana. Pois bem, então essa minha observação em relação à energia, ela é agora já de esperança, de alento, porque nós temos que ser justos. No governo do presidente Bolsonaro foi aprovada a obra de construção do Linhão de Tucuruí, que traz energia de Tucuruí para Manaus, e lá é uma subestação que faz o rebaixamento para levar a energia para Roraima, interligando aí sim ao sistema nacional, né? E o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou que 4 bilhões de reais fossem alocados no PAC para execução dessa obra. Portanto, os dois governos têm realmente esse mérito, né, na interligação de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. É a questão de justiça, né? Nós temos que mostrar. E hoje essa obra está a todo vapor, tem mais de 3.500 homens trabalhando nessa obra, num trecho de 800 quilômetros aproximadamente entre Manaus e a capital do estado de Roraima, Boa Vista, 3.500 homens, e eu acompanho mensalmente a execução dessa obra, com centenas de torres já instaladas, né? E o trabalho não para, né? Na verdade, a gente tem visto que é uma obra estratégica de interesse nacional, pela localização geopolítica, geoestratégica de Roraima, né? Como já disse, fronteira com 2 países importantes, né? Então, essa obra que era o grande sonho de Roraima e o grande compromisso do Brasil com o nosso Estado para interligar o sistema nacional, ela finalmente está sendo executada e entendemos, segundo as informações, né, da Eletronorte, né, e da outra empresa contratada, né, que até o final de 2025 essa obra estará literalmente concluída. Portanto, para nós é motivo de muita alegria, inclusive que nesse nosso mandato agora, né, atuais senadores, deputados federais, né, dessa legislatura, possamos ver este sonho, na verdade, tanto tempo acalentado na população de Roraima, ver essa obra concluída. O que vai, obviamente, dar um grande salto de desenvolvimento para Roraima, né? Então, eu gostaria de citar a empresa também, a TNE, que é outra empresa que está, juntamente com a Eletronorte, construindo essa grande obra, né? A TNE e a Eletronorte estão empenhadas na execução dessa obra, que está levando a esperança para Roraima, que está levando o sonho para Roraima, para toda a sua população. E aí queremos, obviamente, agradecer aos governos que se empenharam de uma forma determinada na construção dessa obra, que é uma obra de integração nacional, né? É uma obra de integração nacional de Roraima, lá no norte do país. Nós estamos 2/3 do nosso estado acima da linha do Equador. Nós temos no hemisfério norte, né? Até o Rio Grande do Sul, todo o sistema interligado, na verdade, Roraima participará de todo esse sistema interligado nacional. E como o senhor falou, é uma obra, né, de um investimento de Estado, uma política de Estado. Senador, agora a gente traz aqui para o programa uma pergunta de uma colega jornalista da Assembleia, da TV Assembleia de Roraima. Vamos colocar na tela. Olá, senador Chico Rodrigues, aqui é Camila Dallagnol falando de Roraima. Estamos aqui na Assembleia Legislativa e ontem nós recebemos aqui no plenário alguns representantes da reserva não remunerada das Forças Armadas que trabalharam no antigo território de Roraima. E eles pedem justamente o enquadramento na União. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor está acompanhando essa situação e se existe alguma possibilidade de que eles sejam incluídos na PEC. Olha, Camila, nós entendemos, eu já estive inclusive com eles em reunião em Boa Vista há mais ou menos um mês,
entendemos a demanda deles, a demanda reprimida deles é extremamente justa, é um processo que tem que ser submetido, né, ao governo federal através da ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão, e nós estamos acompanhando passo a passo para ver exatamente qual é a leitura que o governo tem, qual é a leitura que nós temos de direitos adquiridos desses servidores, para que possa, assim como tem acontecido com os servidores dos ex-territórios, no enquadramento, possamos vê-los também realmente sendo beneficiados. Afinal de contas, aqueles que prestaram serviço ao Brasil, eles precisam, né, serem enquadrados para que tenham os mesmos benefícios daqueles servidores que estão na ativa ou que já foram para a reserva, porque eles também fazem parte dessa mão de obra que ajudou a construir e que ajuda a construir esse país. Senador, recentemente o senhor colaborou com a educação do seu estado, destinando recursos de emenda da ordem de 10 milhões de reais para a construção da nova sede da Secretaria de Educação no seu estado. Quais outras propostas o senhor tem para a área da educação de Roraima, considerando os baixos índices divulgados pelo IDEB em agosto desse ano? Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que um dos maiores projetos da minha vida política, e olha que já vão mais de 32 anos, eu disputei 10 eleições e saí vitorioso em 9 eleições. 9 eleições, né? Então, muitos projetos ao longo dos anos como vereador, 20 anos como deputado federal, vice-governador do estado, governador do estado e agora como senador, uma obra que ficará tatuada na minha memória para sempre. É a construção da sede da Secretaria da Educação do Estado de Roraima. É uma obra magnífica. Eu digo que é um templo sagrado da educação, porque ali vai se planejar, ali vai se implantar sistemas, ali vai fazer o acompanhamento, a fiscalização, o controle do sistema educacional do Estado, e aí tem as nossas digitais. Portanto, é uma obra que vai ficar marcada de uma forma indelével, inesquecível para a população do nosso estado e especialmente para mim, né? Então, naquele prédio magnífico ali na praça do Centro Cívico da nossa capital, a gente passa e muitas vezes a emoção chega, porque você vê que ali aquele templo, está dando já está funcionando, foi inaugurado recente, há menos de 2 meses, né? Está dando conforto para os funcionários, para os pais de alunos, para as crianças que não sabem, os jovens que não sabem o que está sendo planejado ali para o seu futuro. Portanto, a obra do prédio da Secretaria de Educação, que é uma emenda da minha autoria, uma obra acompanhada passo a passo por mim, ela está concluída, entregue à população de Roraima. E lógico que os outros projetos de construção de escolas no interior, de aquisição de transporte escolar para atender aquelas crianças que ficam mais distantes, e olha que o nosso estado é um estado enorme, um estado com 222 mil quilômetros quadrados, a parte acadêmica também, com computadores, para melhorar, inclusive, e inserir o jovem no conhecimento e na tecnologia atual. Tudo isso é importante, além do que é fundamental a capacitação e a oportunização para que os professores, cada vez mais, eles sejam beneficiados com cursos, treinamentos, né? E, claro, uma capacitação mais sólida para que eles possam levar o seu conhecimento e o seu saber para aqueles que estão sendo formados agora e serão o futuro do nosso estado e do nosso país. Portanto, eu não paro. O meu trabalho é contínuo, eu acompanho todos os segmentos do desenvolvimento do nosso estado de Roraima, eu estou presente nessa área especificamente da educação e olha que se você acompanhar em todos os municípios do estado, né, ao longo de todos esses anos da nossa trajetória, tem realmente uma marca do senador Chico Rodrigues, né? Portanto, é um segmento que eu digo sempre que não existe nada sem educação. As grandes nações destroçadas por guerra, as grandes nações que se recomporam em pouco tempo, foi como o caso do Japão, como o caso da Coreia, enfim, vários países importantes, né? O próprio Vietnã, em poucos anos se transformaram de uma forma mágica,
pela cultura, pelo ensinamento, pela educação, se transformarem em potências, na verdade, desenvolvidas. Portanto, nós queremos fazer com que o nosso Estado, cada vez mais, ele se desenvolva. Nós temos hoje, na nossa capital, um trabalho excepcional na área de educação infantil, né, desenvolvido pelo atual prefeito, o prefeito Arthur Henrique, e tenho certeza que esse crescimento, ele continuará de uma forma muito exponencial, porque há uma preocupação interna da Secretaria Municipal de Agricultura. O Estado também tem procurado fazer o possível, né, para melhorar esses níveis na educação do nosso Estado, e eu, senador Chico Rodrigues, não tenho medido esforço, porque o meu trabalho não para. Muito obrigado, senador Chico Rodrigues, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço a todos os telespectadores do Brasil e principalmente do meu estado, o estado de Roraima, que espero que tenham acompanhado essa entrevista produtiva, com informações que são informações que vêm da base, que vêm da essência, que vêm do nosso trabalho, da nossa dedicação, para que o mandato que não me pertence, pertence à nossa população, ele seja, na verdade, exercido com competência e, acima de tudo, com compromisso com o estado de Roraima, o seu povo e a sua gente. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.